Agradecemos os irmãos que oraram por nós. Estivemos alguns cultos ausentes, pregando a palavra do Senhor. E Jesus continua com a sua igreja e nos abençoando. E nessa noite não está sendo diferente. 1 Reis, capítulo de número 17. Olha o que nos diz o texto sagrado. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Podei-vos assentar em o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito pregado, um texto muito ensinado. E o Joás fala assim que o pastor Elias é PhD em elisiologia. Mas é porque o nosso pastor ensina muito sobre esse texto. E nós vamos extrair aqui algumas verdades a respeito do livro de Elias. Ou melhor, do livro de Reis, onde está contida a história de Elias. Robert, em que contexto estava isso? Nós estamos falando de um tempo onde a nação de Israel, devido àquilo que já havia sido dito ou predito por Deus, o povo pediu para que Deus ele determinasse, para que Deus colocasse um rei sobre a nação de Israel. Algumas pessoas dizem que Deus foi pego de surpreso, mas isso não é uma verdade. Deus não foi pego de surpreso, porque lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim que Moisés, ao escrever o 5º livro da Bíblia, ele já havia dito que o povo pediria para Deus um rei, porque Deus não perde o controle de nenhuma das situações. Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da nossa vida. Deus não perde o controle da nossa casa. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Ele cuidou do começo da nossa história e é aquele que também vai cuidar do fim. Ele foi ontem e ele continua sendo hoje e vai ser amanhã. Por isso vamos continuar confiando em Deus. Quando eu li esse texto, Deus ele falou sobre um tema: tenha uma vida com Deus, porque é isso que nós vamos perceber em Elias. A nação de Israel foi governada, ou teve como primeiro monarca, ou primeiro rei, Davi, ou melhor, Saul, que nós conhecemos a história, que a Bíblia diz assim que Deus falou com Samuel que em uma ocasião as jumentas do pai de Saul haviam escapado, haviam fugido, e o engraçado é que Deus, quando tem algo para fazer na vida de alguém, Deus marca o lugar, Deus marca a hora, Deus marca o momento, e Deus manda o profeta para estar naquele lugar. Foi o que aconteceu com Samuel. Mas a Bíblia diz assim que Saul, ele tendo rejeitado os princípios de Deus, as verdades de Deus, ele se distancia de Deus. Ele se afasta do Senhor e Deus então rejeita o seu reinado. Nós conhecemos mais tarde a Bíblia dizendo assim que Davi agora entra no seu lugar. Mais tarde, Davi vai ter um filho e ele então reina no seu lugar, aquele que nós conhecemos por Salomão. Mas Robert, por que você quer falar sobre isso? Para nós podermos entender o contexto aonde Elias estava profetizando, irmãos. Depois de Saul, a nação de Israel, que eram 12 tribos, foi dividida em duas. A parte do norte, a nação de Israel, com 10 tribos, e a parte do sul, com 2 tribos, a região chamada, ou a parte de baixo e sul, chamada de Judá. A Bíblia diz assim que aqueles reis, desde o primeiro, que foi Jeroboão, até o 19º, que estava reinando agora nos dias de Elias, que era Acabe, foram homens totalmente distantes dos propósitos de Deus.
Homens totalmente maus, homens que se voltaram para a idolatria, homens que se afastaram dos princípios divinos. E foi nesse contexto que a Bíblia diz assim, porque o versículo que nós lemos, a Bíblia diz assim, então, ou seja, naquele momento agora, Deus levantara Elias. Diante daquela circunstância, aonde já haviam passado 19 homens que sacrificaram o povo de Deus, Deus levanta agora um homem de Deus. E a Bíblia diz assim, começa a relatar sobre este homem, dizendo assim, Elias, o tisbita. Robert, por que tisbita? Tisbita não estava falando da família. Não estava falando, por exemplo, como às vezes nós vamos pronunciar a respeito de alguns irmãos na igreja, e a gente usa o sobrenome da família. Tisbita era por causa de uma cidade muito pequena, chamada de Tisbe, que estava na região de Gileade. Aí, quando eu olho para isso, eu consigo entender algumas coisas. Que quando Deus ele quer operar algo na nossa vida, irmão, não importa onde nós estejamos, porque a mão de Deus vai nos resgatar naquele lugar, a mão de Deus vai nos buscar naquele lugar, a mão do Senhor vai nos alcançar. Quando Deus quer fazer um milagre na vida de alguém, não há nada que possa impedir os propósitos de Deus na vida do homem. É por isso, olha aqui, que nós estamos nesse culto de adolescentes, nessa noite, e algumas pessoas às vezes não conseguem entender isso. Às vezes nós olhamos na ótica, parece ser apenas filhos de mais alguns irmãos. Mas eu entendo pelo projeto do Senhor, que aqui estão os futuros obreiros da igreja, os futuros pastores do nosso ministério. Porque Deus não erra o alvo, Deus não erra o controle da história. E a Bíblia diz assim então que Deus vai até Tisbe. E ele chama esse homem chamado Elias. Nós conhecemos a história, que era um homem que se vestia de pele de camelos e tantas outras coisas mais. Deus vai a um lugar insignificante, toma alguém que também aos olhos da sociedade podia nem ter tanto valor, mas enche ele com a presença dele e usa ele na sua obra. E é isso que Deus continua fazendo. Foi assim comigo e foi assim com todos nós que estamos aqui. Nós não temos nada de bom para oferecer para o Senhor, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele foi aonde nós estávamos, nos alcançou, nos lavou com seu sangue, nos purificou e hoje nos usa na sua obra. Robert, mas eu falo muito pouco na igreja, de vez em quando eu trago uma saudação de 5 minutos, isso não importa. O que importa foi que o Senhor te alcançou, que Deus te buscou lá na Tisbe, onde você estava, e hoje Ele te deu a oportunidade, assim como Ele levou mais tarde Elias para junto do reino, para junto da cidade de Jerusalém e outros lugares. Ele também nos alcançou e trouxe para a sua presença, para a sua casa, e nos fez participantes do seu reino. É neste contexto que Deus vai levantar o profeta. É neste contexto que Deus vai falar com o homem. É neste contexto que Deus ele vai escolher alguém. Perceba que Deus não estava preocupado com a família de quem ele era. Perceba que Deus não estava preocupado qual era o meio de locomoção, porque já existiam nos dias de Elias, e a Bíblia vai nos fazer entender que aquele homem era um homem que caminhava mais a pé. Deus não estava preocupado se ele tinha casa própria, Deus não estava preocupado se ele era o homem de melhor aparência no reino, mas Deus resolveu alcançar ele com a sua misericórdia. Mas o que me faz entender, e o que nos faz ainda hoje, depois de mais de 2.500 anos, falar deste homem, irmãos, é porque ele tinha a presença de Deus na sua vida. E quem foi que chamou aquele homem não foi um homem qualquer, não foi simplesmente uma autoridade qualquer. Quem chamou ele foi o próprio Deus, porque é Deus que continua chamando pessoas para a sua obra. É Deus que continua capacitando, moldando, dando forma para que nós possamos fazer a obra do Senhor. É Deus que capacita, porque o Deus que chama, Ele não simplesmente vai lá e fala, não, eu vou, Ele capacita, Ele enche do Espírito Santo, Ele molda através da palavra, Ele age com a sua misericórdia, e esse Deus está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que fazia com que Elias pudesse fazer a sua obra, é o Deus que está aqui conosco na noite de hoje. Só que o que eu consigo entender neste contexto, irmãos, é porque a Bíblia diz assim que
Elias, estando naquela condição, ele vai se levantar e ele vai fazer algo que é desafiador. Robert, desafiador por quê? Porque Elias estava num lugar ou num momento de muita dor. No capítulo de número 16, nós vamos entender aqui que a Bíblia diz que ele fez tudo que o seu antepassado Jeroboão fizera. Ele levantou a idolatria outra vez no meio da nação de Israel. Ele fez grandes malefícios no meio do povo. Ele permitiu e se casou com uma mulher que matava os profetas do Senhor, uma mulher que era idólatra e uma mulher que queria mandar na sua casa. E aquilo fez com que o reinado de Acabe fosse um reinado totalmente distante dos propósitos de Deus. Ele foi agora um dos últimos reis e um dos piores reis, porque ele permitiu que tudo isso sobreviesse à nação de Israel. Mas quando Deus olha para o controle da história, que foi perdido o controle das mãos do homem, irmãos, Deus sempre tem alguém para levantar, para poder fazer com que as circunstâncias sejam diferentes. Robert, por que você está falando isso? Porque nós estamos errando por muitas vezes, nós pensarmos que no mês de outubro, por causa das eleições, a circunstância do nosso país vai mudar. Percebam que passaram 19 dinastias, 19 famílias diferentes, mais de 200 anos, irmãos, de história, totalmente de sofrimento da nação de Israel. E o que mudou a história foi porque Deus levantou um homem que era dele, cheio da presença dele, um profeta, um homem cheio do Espírito Santo. O que muda a circunstância no meio do povo de Deus não é o que sobrevém ou o que vai sair lá do planalto, mas é a igreja do Senhor que ainda tem profetas, que ainda tem homens cheios do Espírito Santo. Deus ainda continua chamando homens como ele chamou Elias, vozes proféticas nesta nação e por aonde passarem. E é isso que nós estamos precisando nessa última hora da igreja, clamar. Para que Deus levante vozes no meio da sua igreja, no meio dos nossos adolescentes, no meio da nossa juventude, no meio dos nossos obreiros, no meio das nossas irmãs do círculo de oração. Perceba que Elias, diante daquela circunstância, ele vai se levantar, e a Bíblia diz assim que vive o Senhor Deus de Israel, foi o que disse Elias, e vive também o Senhor em cuja face eu estou, que nestes dias, perceba que ele já levantou, trazendo uma profecia para aquele rei, não cairá nem chuva, e não cairá também orvalho nessa terra. Irmãos, isso aqui é só para quem tem coragem, porque falar em não cair chuva na região desértica onde Elias estava, não era algo tão desafiador, porque as chuvas, elas vêm de tempos em tempos, como nós, por exemplo, estamos há mais de 70, 80 ou 90 dias sem cair uma gota de chuva aqui na nossa região, e era algo comum, uma região semiárida, desértica, cheia de pedras. Só que ele falou que não cairia chuva, que era algo que acontecia de tempos em tempos, mas que também não cairia o orvalho, que o orvalho cai todos os dias na terra. Em outras palavras, Elias estava dizendo assim: eu quero te dizer uma coisa, rei Acabe, a palavra que eu tenho para a sua vida, e a palavra que eu quero profetizar sobre você, é que as coisas que são de tempos em tempos, elas não vão acontecer, mas aquelas que são comuns não vão acontecer mais, para que você possa entender que existe Deus sobre a minha vida, para que você entenda que essa palavra, ela saiu da minha boca, mas ela saiu porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. E sabe o que eu quero dizer para você que está nesse culto, nessa noite, querido irmão? A palavra que Deus tem para nós é o seguinte: Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele faz as coisas que são incomuns, mas Ele também faz aquilo que é comum, aquilo que é do dia a dia. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de quê? De comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Elias só pôde se levantar para poder falar para aquele rei, porque ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor. E nós estamos precisando disso nessa última hora da igreja, irmãos. Porque às vezes muitas pessoas querem fazer, muitas pessoas querem, às vezes nós olhamos principalmente hoje nesse mundo gospel, e nós admiramos alguém.
Só que Deus, para fazer com que alguém se levante em público, Ele precisa antes trabalhar no particular, no escondido, do lado de trás das coisas na vida de alguém. E primeiro, Deus também trabalha na vida deste alguém. Se nós queremos ser instrumentos na obra do Senhor, nós precisamos entender que o primeiro lugar aonde Deus vai agir é na nossa vida. O primeiro a ser moldado no vaso é o próprio vaso, não é o que vai ser colocado lá dentro. E nós precisamos entender que na nossa vida não é diferente. Deus trabalhar primeiro em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. E isso, irmãos, é em qualquer ambiente que nós estivermos. Isso é em qualquer responsabilidade que Deus colocar nas nossas mãos. Desde o porteiro até o pastor presidente da convenção, todos precisam ser trabalhados pelo Senhor. Nós não somos nada se nós não dependermos do Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada se Jesus não trabalhar na nossa vida. Nós somos apenas um vaso de barro. E se nós não dependermos do Senhor e tivermos uma vida com Ele, nós somos apenas mais alguns seres humanos que estão nessa terra. Mas perceba que aquele homem tinha vida de intimidade. Dá-nos a entender que a vida de intimidade de Elias era tão grande que ele tinha uma vida de oração com o Senhor. E nós estamos precisando disso nessa última hora. Eu falei isso esses dias lá na cidade de Passos, irmãos. Nós estamos precisando de um avivamento, sim, nessa nação, de um avivamento no mundo, mas para que nós possamos viver esse avivamento, nós precisamos voltar à nossa vida de intimidade com Deus. A Igreja Assembleia de Deus cresceu, não foi por causa das vozes eloquentes que existiam nesse país. Não foi por causa da formosura dos pregadores que existiam nesse país, mas foi porque homens tinham uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração. E nós não podemos separar a nossa vida corriqueira da nossa vida com o Senhor. Eu ouvi esses dias um pastor falando isso. Às vezes nós vamos pregar, nós nos debruçamos 3, 4, 5, 6, 8 horas sobre um caderno, sobre livros. E às vezes nós oramos 5 minutos antes do culto, quando nós tínhamos que inverter a circunstância. A nossa vida tinha que ser 8, 9, 10, 11 e 1 hora às vezes de meditação, porque o que faz com que a mensagem seja recebida e cause o trabalhar de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida, não é o pregador. Nós precisamos entender isso. Aquele homem era um homem que tinha uma vida de intimidade. Só que quando nós vamos olhar para esse texto, irmãos, nós vamos entender que quem tem intimidade com Deus precisa estar disposto a obedecer. Perceba que Elias naqueles dias ele estava em evidência. Ele já havia naquela circunstância sido chamado, sido escolhido. E Deus agora estava mandando ele fazer, sabe o quê? Esconder presbítero Cristiano. Deus estava mandando ele sair de cena. Os estudiosos dizem assim que ele ficou cerca de 1 ano escondido, fora da região do palácio de Acabe, e foi para a região do Querite. E aquela região era uma região inóspita, porque ele estava escondido, ele estava afastado, ele estava distante. Aquele lugar era um lugar desértico. E se nós quisermos ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus, nós precisamos entender que a escola de Deus é o deserto. Quantos gostam do deserto aqui, irmão? A gente nem foi num deserto de verdade, mas a gente sabe quando a gente está passando com um deserto com Deus. E o deserto é o lugar onde Deus ensina, é a escola de Deus. E sabe o que eu vou aprender com isso quando eu vou olhar a vida de um homem do Senhor? Porque falando de escola eu lembrei disso. Que se nós vamos para a escola e a gente chega lá e não consegue cumprir a prova, o que a professora faz no final do ano? O ano que vem você volta para você repetir. E a escola de Deus também tem isso. Perceba que Deus, para poder fazer tudo o que Ele tinha que fazer na vida de Moisés, Deus usou 3 estágios de repetição. 40 anos na terra do Egito, depois 40 anos de novo no deserto, e depois mais 40 anos no deserto de novo.
E nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitas vezes a nação de Israel lidando com esse tipo de circunstância. De Deus usando circunstâncias e repetindo para poder ensinar o povo de Israel, a nação que Deus havia escolhido. Só que nesse mesmo deserto onde é a escola de Deus, irmãos, é o lugar onde nós experimentamos os milagres do Senhor. É o lugar onde nós vemos a mão do Senhor se mover em favor das nossas vidas. É o lugar onde Deus, Ele faz com que grandes experiências, como a nação de Israel experimentou a experiência de ter a água saindo da rocha, quando um homem de Deus, ele vinha e tocava. Aonde Deus fez com que carne e codornizes dos céus caísse no meio da nação de Israel. Aonde Deus fez com que um mar que estava totalmente fechado, ele se abrisse, porque aquilo não era para a morte, aquilo é para que Deus ensinasse a nação de Israel. E assim também é na nossa vida. De vez em quando Deus leva a gente para o deserto. E uma outra questão que nós aprendemos, que nem sempre os desertos são lugares onde nós temos muito apoio, onde nós estamos rodeados de pessoas. Perceba que Elias estava aqui sozinho. A visita mais íntima que ele tinha era de 2 vezes aparecer os corvos pela manhã e os corvos pela tarde, levando alimento para ele. Só que é um lugar onde nós não estamos esquecidos pelo Senhor. No deserto, Deus também está presente. No deserto, Deus não te abandona. No deserto, Deus não te deixa sozinho. No deserto, a mão do Senhor é a mesma. No deserto, os milagres continuam acontecendo. Porque o deserto é a escola do Senhor. É o ensino superior de Deus. Irmão, eu nunca passei por um ensino superior. Eu fui só a 3ª série e não estudei mais. Mas Deus vai te levar no ensino superior em algum momento da sua vida. E o ensino superior de Deus é lá no deserto. Sabe de quem que eu me lembro nessa circunstância de deserto? Eu me lembro da Agar. A Bíblia diz assim que houve uma confusão dentro da casa de Abraão, porque Ismael havia crescido, já era adolescente, e começou a tirar sarro em Isaac, que era menino ainda. A Bíblia vai nos dizer assim, então, que Sara, quando viu aquilo, falou, não, no dodóizinho da mamãe, não pode tocar não. A partir de hoje eu não quero essa mulher mais dentro da minha casa. A partir de hoje eu não quero saber de Agar e nem o seu filho dentro da minha casa. E quem que tinha feito que Abraão tivesse aquele filho com ela? Foi Sara, alguns anos antes. E o que ele falou? Abraão pegou, então a Bíblia nos diz assim, que ele pegou um pão. Ele pegou então uma vasilha com água e ele despediu Agar para o deserto. Ele mandou que ela fosse embora. Ele mandou que ela se ausentasse da sua casa. Ele mandou com que ela saísse daquele ambiente. E Agar pegou o menino e saiu, não tinha outro lugar para ela ir. Quando ela chegou no deserto, a Bíblia diz assim que a água acabou. Quando ela estava no deserto, a Bíblia diz assim que o pão também não tinha mais. E a Bíblia diz assim que quando ela viu aquela circunstância, ela fez o seguinte, ela falou assim, eu vou levar esse moço mais à frente, porque possivelmente ele já estava desidratado, com muito calor, com uma grande hipertermia, e ela se afastou dele aproximadamente por 100 metros, ou seja, um tiro de arco. Ela ficou distante dele, e ela falou assim, eu não quero ver ele morrer. Nós estamos no deserto, e eu não quero ver ele morrer. Mas quando ela olhava e pensava que ele ia morrer naquele deserto, uma voz apareceu para ela, o anjo do Senhor, melhor dizendo, apareceu para ela e falou assim, Agar, não temas, porque o Senhor ouviu a voz deste menino neste deserto, e ele não vai morrer, ainda vai nascer uma grande nação e um grande povo através da vida de Ismael. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero dizer para você, querido irmão, Deus ouve a sua voz quando você está lá no deserto. Pode que ninguém ouça, pode que ninguém está te escutando, mas o Senhor está ouvindo aqueles que têm uma vida com Ele. É lugar de experiências com Deus. Agar possivelmente teve isso para contar mais para frente. Por isso, irmãos, que muitos de nós temos às vezes circunstâncias para contar, para repartir. Nós ouvimos colegas de ministério, pastores, irmãs que tiveram uma vida com Deus, e isso hoje nos causa muito crescimento quando alguém testemunha, quando alguém testifica.
E vai acontecer assim com muitos de nós também. Daqui a algum tempo nós vamos ter experiência para poder contar para alguém. Daqui a um tempo nós vamos poder amparar, auxiliar, dar a mão para alguém, porque nós já passamos pela escola do Senhor. Só que uma outra coisa que aquele homem precisava de ter, irmãos, era confiança em Deus. Porque Deus falou para ele assim, ó, sai da onde você está, que é o reinado, e vai então para o Querite. E ele então foi, a Bíblia vai dizer. E ele diz assim, ó, e há de ser que beberás então do ribeiro. Porque Deus também, irmão, não é mau assim a ponto de nos permitir passar por uma provação e dizer assim, não, eu vou fazer o fulano passar uma provação que agora ele morre. Esse não é, Deus não tem esse sentimento de masoquismo. E Deus, como a Betânia disse aqui ainda há pouco, Deus não atrasa, Deus não falha, Deus não chega atrasado, Deus não nos envia para um lugar errado, porque Ele continua cuidando do seu povo. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Deus continua cuidando de você, irmã. Deus continua cuidando de você, obreiro. Deus continua cuidando de você, jovem. Ele é o mesmo Deus. E há de ser que beberás, e então eu tenho ordenado ali que os corvos te sustentem. Foi, pois, conforme a palavra do Senhor. Elias tinha dois sentimentos: sensibilidade e disposição em obedecer. Ele falou assim, foi Deus que falou. Parece loucura, porque eu vou sair de um lugar aonde eu nunca pensei que eu ia ter que sair. Eu estava agora em evidência, eu estou na evidência do meu ministério e eu vou precisar me retirar. Mas a Bíblia diz assim que mediante a palavra do Senhor, ele se retirou e foi para o Querite. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne, pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Naqueles dias, irmão, se instalou uma grande fome na nação de Israel. Se instalou um momento de grande carestia, um momento de grande dor, um momento onde a mãe olhava para a circunstância e dizia, eu não tenho hoje o que dar para o meu filho. Aonde o pai dizia assim, eu não tenho na onde trabalhar e poder extrair alguma coisa para a minha família, o sustento para a minha casa. Mas Deus todos os dias mandava sustento lá na casa de Elias. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. O mesmo Deus que cuidava de Elias é o Deus que cuida de nós nesse tempo difícil que nós temos passado. Nós estamos vendo aí possivelmente mais uma guerra se instalando, mas Deus é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida de você, é o Deus que mantém a nossa vida sustentada, porque nós estamos vendo ser pregado por aí um evangelho que não é bíblico, que enriquece as pessoas, que enriquece as pessoas. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso, mas a promessa do Senhor é que Ele nos enviaria o pão cotidiano, o pão de todos os dias. E você já parou para pensar? Nós estamos no 8º mês de 2022, e pode que algum dia nós passamos sim, vontade de comer alguma coisa, mas nós nunca tivemos fome, irmão. Nós nunca tivemos uma oportunidade de dizer assim, ó, hoje eu não pude tomar banho porque não tinha água, hoje eu não pude ir num lugar porque eu fui impedido, porque a mão de Deus continua cuidando de você. Pode estar desértico sim, a circunstância, mas isso é Deus te ensinando, isso é Deus ensinando a igreja, isso é Deus moldando a igreja para morar nas mansões celestiais, aonde Ele preparou para o seu povo. Ele é Deus sobre a nossa casa, querido irmão. Ele é Deus sobre a nossa família. Ele é Deus do nosso ministério. Ele é Deus desta igreja. E Ele não vai nos desamparar. Turime de Cássia Nébia. Ele é Deus. Nós não estamos aqui em nome de um ser qualquer. Nós estamos aqui no nome do Deus que é o Todo-Poderoso. Robert, meus recursos se esgotaram, mas os recursos de Deus ainda continuam em ativa. Robert, a minha despensa está faltando, mas os celeiros do Senhor ainda estão transbordando, e Ele pode enviar um milagre para a tua vida nessa noite. Robert, o socorro da prefeitura municipal que vinha, não está vindo mais. Robert, não se preocupe, Deus é Deus da sua vida. Lembre-se que você tem vida com Ele. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite. Isso aqui é maravilhoso, irmão. É Deus dizendo assim, ó, pode até estar deserto,
mas o que você precisa não vai faltar. O que você precisa eu não vou te desamparar. E sucedeu que passados os dias, irmãos, o ribeiro se secou. Já estava no deserto, Deus estava ensinando, aí Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que passar um nível a mais, e o deserto daqui para frente é mais forte. Perceba, irmão, o homem em uma circunstância inóspita, é aquele dia onde a gente olha e fala: Deus, aqui não tem mais solução, Deus, daqui não tem mais recurso, Deus, daqui não tem mais resposta. Aí a gente olha e fala: e o ribeiro secou. Pode ser que o ribeiro de Deus secou para a tua vida por alguns dias, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, nesse culto de sexta-feira, a providência do Senhor vai chegar, fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo, Deus continua no controle da situação, Deus continua com as rédeas nas mãos dEle, Deus continua com o controle da terra, irmão. Irmãos, isso é maravilhoso, nós às vezes nos esquecemos disso. Eu falo muito sobre essa circunstância. Deus não é Deus que cuida só das grandes coisas, Ele é Deus que cuida dos detalhes, dos pequenos detalhes deste mundo. O dia tem 24 horas, e a terra está desde o princípio do mundo rodando, Zezinho. Ela só parou uma vez na história, e ela parou porque Deus estava no controle, e Ele fez com que ela se detesse. Aí você está assim: não, Jesus, para mim está muito difícil. Nós sabemos que existem momentos que estão difíceis para nós, mas Deus não nos abandona nos dias difíceis. Eu gosto do salmista no Salmo de número 27, quando ele diz assim: no dia da adversidade, o Senhor me abrigará no seu pavilhão, eu me esconderei debaixo das tuas asas. Nós temos um refúgio, e ele está no nome do Senhor Jesus. Quando os seus recursos acabarem, os de Deus vão entrar em ação, irmão. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. E sabe por que não secou, irmãos? Porque não havia tido chuva na terra. Eu penso comigo, me permita pensar isso, e tenta pensar junto comigo, que naquele dia, capaz que Elias falou assim: o que eu fui fazer? Porque fui eu que profetizei essa seca nessa terra. Por um momento, capaz que Elias falou assim: isso é culpa minha. Eu estou passando por essa circunstância porque eu e na verdade era mesmo. Não tinha outra escapatória. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer assim mais uma vez: então. Ou seja, naquele momento, esse advérbio aqui está substituindo uma circunstância onde estava dizendo assim: mas Deus, o que eu entendo todas as vezes que eu vejo a história desse Elias, é o recurso do povo acabando, Deus entrando e levantando um profeta. É o recurso do homem acabando, Deus vindo e mandando mantimento. E Deus nessa noite está aqui dizendo: pode ser a circunstância que você esteja passando, que a nação esteja passando, que a terra esteja passando, eu continuo cuidando de você e dos mínimos detalhes da tua vida. Não perca a sua vida de intimidade, a sua vida de comunhão com Deus. Irmãos, esses dias o presbítero Zezinho falou algo comigo, e é uma verdade. Eu preguei acho que uma semana, na outra semana ele falou isso comigo. Nós estamos precisando de orar. Nós precisamos da oração, irmãos. Nós precisamos pedir: Jesus, tenha misericórdia, porque se nós queremos um avivamento nesta igreja, nesta cidade, no estado de Minas Gerais, na nossa nação, os nossos joelhos precisam se prostrar diante do Senhor. Robert, é só antes do... Não é, irmãos. Não é. Se nós orarmos só aqui na hora do culto, nós estamos perdidos. Essa que é a realidade. E eu falava isso lá em Passos, que infelizmente nós temos visto e nós precisamos pedir: Jesus, vivifica-nos pelo poder da Tua palavra, para nós voltarmos aos trabalhos de oração. Eu me lembro que quando eu estava em Franca, eu fazia faculdade, falando de mim primeiro, irmãos. Eu ia para a igreja toda segunda-feira, e toda segunda-feira o presbítero Zé Osmar chegava na igreja 20 para 7,
E enquanto não dava 8h10, 8h15, ele não levantava e não batia a campainha. Era 1h15, 1h20, 1h30 de oração. E só oração. Ele levantava ali uma palavra, nós orávamos juntos e íamos embora. E nós estamos pedindo, Jesus, nos dá graça para nós fazermos isso de novo. A igreja, nós tínhamos oração 5 horas da manhã. O pastor esses dias falou isso aqui na igreja, para nós pedirmos o Senhor para ter misericórdia de nós, para voltarmos os trabalhos de vigília. Porque, irmão, se a igreja não orar, não adianta nós querermos fazer com as nossas forças, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Porque a Bíblia diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso quem diz é a Bíblia. Jeremias disse assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Atos 4:31, a Bíblia diz assim, estavam eles reunidos no mesmo lugar, orando ao Senhor, quando de repente se moveu o lugar onde eles estavam reunidos. A nossa vida de oração, de intimidade com o Senhor, ainda faz a diferença. Robert, acabou o recurso, Elias estava na beira do ribeiro, então dali para frente foi morte. Não. E então veio a palavra do Senhor de novo a Elias, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu darei ali uma ordem a uma viúva que te sustente. Robert, isso é comum, porque de vez em quando tem gente que faz boa ação. Não, irmãos, Elias ficou naquela casa muito tempo instalado, e naquela casa era um lugar onde estava uma mulher que estava passando por um momento onde ela já havia perdido o seu marido, e possivelmente a escassez estava ali. Quando nós vamos ler o texto, e vamos ver que aquela mulher não tinha senão um pouco de azeite e um pouco de farinha. E nisso eu aprendo e já encerro, dizendo assim que quando nós olharmos para a circunstância e acharmos assim, não tem mais o que ser feito, nós precisamos ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque se preciso for, Deus vai usar uma viúva para poder sustentar você. Coloque-se de pé junto comigo.